Boas companheiros, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Vamos ver se vamos aqui ao pão. Aproveito para aqui, investi no novo setup para fazer aí uns vídeos. Não foi um investimento nada de extraordinário, apenas comprei o microfonezito e comprei aqui tipo um colete próprio para adaptar o telemóvel aqui no meu peito. Não sei qual é a perspectiva, só depois de ver o vídeo é que vou ver como é que ficou, tanto o som como a imagem. Espero que tenha ficado, ou que vá ficar em condições. Se não, meus amigos, com muita pena minha, espero fazer uma nova tentativa aí brevemente. Hoje vou aqui ao pãozinho e aproveitar para ir aqui pela volta mais longa. Isto, já como vocês podem ter reparado, já não faço vídeos aí há algum tempo, porque tenho estado em teletrabalho e neste tipo de situações eu não gosto de abusar, ok? Por isso, teletrabalho e eu não me estico. Aproveitei, ontem sábado teve a chover, não se proporcionou. Andei a fazer umas compritas, mas foi tudo de carro. E hoje não dava a estimativa de chuva e eu aproveitei para tirar aqui as teias ANC. E aproveitar a ver esta configuração, este novo setting no qual estou a filmar e a gravar o som. Isto, para vocês terem uma ideia, isto foi um investimento de microfone cerca de 2 euros e pouco, e do colete de 7 euros e pouco. Ou seja, tudo made in China, meus amigos, ok? A ver se realmente melhora aqui qualquer coisa a nível de som e a nível de filmagens. E quem sabe mostrar-vos aí hoje, se isto correr bem e se entretanto não ficar sem bateria, mostrar-vos aí umas estradinhas, supimpas para a gente fazer aí umas curvinhas. Outro tema que eu gostava de vos abordar aí, enquanto vou dando aqui a voltinha, é a situação dos test drives. Isto agora, sei que isto aqui à partida eu vou já começar, que isto é um tema um bocado polémico, e eu que sou um novato nestas andanças, se calhar nem devia ser eu a abordar este tema, mas também como estou aqui a expressar expressamente a minha opinião, não venho aqui julgar nem criticar nada nem ninguém, ok? Por isso, vou expressar a minha opinião
relativamente a um tema que me surgiu agora porque começou o ano 2021, apesar da pandemia as marcas lançam sempre aí os novos modelos de motinhas e existe, eu vou-lhe chamar, e não me levem a mal, porque na generalidade também se puder vou, existe uma correria a ir ver os ditos modelos e testar os mesmos, como é óbvio, não é? Estou de uma pessoa ir ver e se tiver a possibilidade de testar, não é? Maravilha. Eu também gosto. Não sou aqui, não vou ser aqui hipócrita, nem pouco nem mais ou menos, ok? Eu também gosto de fazer os meus testezinhos, ok? E existe agora, surgiu uma série de modelos, saiu aí a nova NC, modelo 2021, surgiu aí outra série de modelos, todas as marcas lançaram novos modelos e lançou aqui uma correria aos respectivos test drives, perfeitamente normal. E aqui aproveitar para buscar o pão, aqui para este pequeno desabafo, que não é mais que um desabafo, para alertar a todos esses companheiros que vão fazer os respectivos testes drives, ok? Porque vocês vão fazer os testes drives, ou nós no geral, e todos vamos fazer os testes drives, assinamos uma folhinha que nos dão de letra, ok? Nem sequer olhamos para aquela porcaria. Não, para aqui, desculpa. Enganei-me aqui no caminhozinho. Ok, e nós olhamos para aquela porra e assinamos aquilo de letra, ok? É quase como nós, eu vou exagerar aqui, mas é quase como nós assinássemos um cheque em branco à concessionária que nos proporciona o test drive. E porquê um cheque em branco? Porque basicamente vocês assinarem aquele papel estão a assumir toda e qualquer responsabilidade na eventualidade de algum azar que vocês tenham durante o test drive. Quer ser isto na eventualidade, não é? Da culpa ser vossa, como é óbvio. Porque se a culpa for do indivíduo, de outro indivíduo qualquer que os deita ao chão, ou que vos bata, ou qualquer coisa do género, depois o seguro do respectivo fulano, caso não haja ali nenhum desacordo entre companhias e tudo mais, a culpa será assumida, ou que não haja dúvidas, a culpa é sempre assumida pelo seguro do fulano que nos bateu, ou da fulana, ok? Caso contrário, sejam vocês os culpados, por norma, é assim, eu não estou a dizer que isto seja na generalidade das concessionárias ou dos stands, como vocês lhe queiram chamar, mas por norma, mesmo que imaginem que vocês batem por trás num carro, à partida vocês sabem que são vocês os culpados, certo? Apesar de o stand ser obrigado por lei, quando matricula uma moto e mete a moto a circular na estrada,
de fazer um seguro convencional, cuidado, um seguro convencional, que é o chamado seguro contra terceiros, que é o mínimo a que eles são obrigados a fazer, tem lá uma cláusulazinha naquelas letras pequeninas, se vocês se derem o trabalho de ver, não estou a dizer que seja em todos os stands, mas já apanhei isso em alguns. Mesmo na eventualidade de um acidente no qual haja a necessidade de acionar esse seguro contra terceiros, o seguro nunca será acionado. Ou seja, quem vai a circular na moto, quem vai a fazer o test drive, tem que assumir não só a despesa da própria moto do stand, e terá que assumir a despesa do veículo a que vocês tenham batido, ok? Ou proporcionado algum tipo de dano. Ou seja, porque o concessionário, por norma, não irá acionar o seguro contra terceiros, porque isso irá agravar o respectivo seguro, não é? E a concessionária, por norma, não aciona essa situação exatamente para não ter outro tipo de encargos. Outra situação é que, por norma, existe os stands, por norma, sei lá, 70, 80% das pessoas que vão lá, ou a grande maioria que vão lá, os vendedores ou as próprias pessoas do concessionário não conhecem as pessoas a quem metem as motas, ok? Têm aquele relacionamento comercial de tentar vender e o cliente tentar comprar, mas por norma não conhece ao ponto de dizer ou de saber se aquele fulano é um condutor excepcional ou se é um condutor inexperiente e que tinha carta há meia dúzia de dias. Ou seja, não existe esse tipo de conhecimento da concessionária. Por norma, quem vai fazer o test drive e é inexperiente também não diz que é inexperiente, porque sabe que à partida, se disser que é inexperiente, que não lhe põe uma moto de 160 cavalos, ou seja, o que for, para as mãos, não é? Como é óbvio, porque a probabilidade daquilo correr mal é muito grande. Ou seja, o que é que é de lei nestas situações? Eu estou a falar por aquilo que pesquisei, não é fonte certa. Vocês, se quiserem, informem-se mais um bocadinho, ok? Eu só estou aqui um bocadinho a dizer aquilo que eu encontrei e qual é a minha visão sobre o assunto, ok? Ou seja, o que seria por lei, como é usual, se vocês forem fazer um test drive, a um veículo, um carro, vocês vão de reparar que, por norma, o vendedor que vos está a fazer a venda e que vos vai proporcionar fazer o test drive não vos dá a chave para a mão e diz: meus amigos, vá lá, meu amigo, vá lá a sua vida fazer o test drive. Não. O vendedor, por lei, é obrigado, entre aspas, ok? Isto foi o que eu subentendi daquilo que li. É obrigado a ir fazer test drive ou acompanhar-vos durante o test drive. Ou seja, nos carros vai ao vosso lado, como é óbvio, e nas motas tem que vos seguir com uma moto atrás de vocês. E agora eu pergunto-me,
pá, se realmente isto é o que é de lei, pá, eu nunca vi isto acontecer em nenhum stand, ok? Já vi stands que, por norma, dizem que não facilitam a nível dos test drives, principalmente nas marcas ditas premium, que só deixam fazer test drives a clientes que realmente conhecem, que já têm um historial na casa, e que por norma, quando são clientes desconhecidos, que não os deixam fazer a não ser acompanhados pelos respectivos vendedores. Opá, isto tudo falado ou dito assim de boca é tudo muito fácil. A verdade é que eu nunca vi nenhum stand a proporcionar esse tipo de serviço, ok? Poderá acontecer, não estou aqui a discriminar, mas nunca vi efetivamente a proporcionarem esse tipo de serviço. Normalmente o que é que uma pessoa faz? Pá, acho que não sou o único a fazer, ou que já fiz. Neste momento penso 2 ou 3 vezes antes de fazer um test drive, porque começo a pensar pá, nas consequências que podem advir daí, não é? Mas isto sou só eu, não é? Não quer dizer que seja algo que vai ser inerente a todos que vão fazer test drives. Mas isto porque eu tenho ideia que muita gente vai fazer test drive e não tem consciência se porventura as coisas derem um bocadinho para o torto do que é que vai sair dali daquele azar, ok? Ou seja, vai sair-vos dali uma dor de cabeça muito grande. Por isso, opá, a minha sugestão, que se façam os test drives, sim, opá, eu gosto, não vou dizer às outras pessoas para não os fazerem. Agora, que tenham consciência daquilo que vão fazer, e por norma, um conselho, peçam uma cópia daquilo que assinam, ok? Por norma uma pessoa assina, entrega aquilo e não se preocupa mais com o papel. Se correr tudo bem, muito bem. Se correr mal, aquele papel vai-vos dar jeito. Porque, por aquilo que eu conheço, existem certas e determinadas cláusulas que eles lá mencionam, que a gente, apesar de as assinar, aquilo não é legal, ok? Isto é só aqui uma à parte para vocês, porque depois o stand pode basear-se nesse tipo de cláusulas para vos tentar imputar mais custos e outra série de questões. E a verdade é que os azares acontecem e uma pessoa tem sempre disponibilidade. Uma pessoa, se comete os erros, não é, depois quer remediá-los, não é? Não quer fugir aos compromissos e quer pagar. Agora não quer também que os stands, eu estou a falar aqui numa perspectiva de consumidor, não é? Eu cumpro sempre os meus compromissos, e assumo as minhas responsabilidades. Agora, acho que não é correto, nem estou a dizer, estou a falar na generalidade, não estou a dizer que isto tenha acontecido ou que vai acontecer, só estou a dizer para vocês terem atenção. Por norma, vocês tendo atenção a esse tipo de cláusulas, porque uma coisa é o stand tentar-nos cobrar aquilo que é devido. Outra coisa é tentar-nos impingir mais que aquilo que é e ainda tentar lucrar às custas, vamos chamar, do nosso azar. Porque uma pessoa já está destroçada, muitas das vezes quer deitar o problema para trás das costas e vou falar mesmo assim,
e desculpando o termo, como tudo que nos apresentam. Ou impinge, ou a gente, eles vêm lá com as folhinhas de massas, opá, olha, isto é este preço, e uma pessoa come aquilo conhecendo a verdade toda, e quando muitas vezes não é, ok? Isso é que eu também acho que não é correto. E sei de situações que já aconteceu isso. E esta paisagem aqui, curvinhas espetaculares, espetáculos. Eu vou ser sincero, é a primeira vez que venho aqui neste caminho. Andei a pesquisar aí ontem, para evitar sair do concelho, fiz aí uma questão no grupo dos NCXistas do Norte. Opá, desde já peço desculpa que aquilo lança logo ali lá assim uma confusãozita, mas sempre tudo dentro da cordialidade, não há stress nenhum, opá, sempre havendo sempre uma desculpa, uma discussãozita, logo seja, pá, tudo dentro da boa educação, a meu ver, pá, até é produtivo para a própria página do Facebook, porque chama as pessoas a participar e as pessoas sentem-se mais integradas, a meu ver. Voltando aqui ao assunto dos testes drives, eu vou pôr aqui um ponto final e depois vou-vos deixar gozar aqui um bocadinho a paisagem. E aqui os companheiros de Moto 4, espetáculo. Ou seja, tenham muito cuidado, porque enquanto corre tudo bem, é tudo um mar de rosas. E esperemos que corra sempre tudo bem. Mas na eventualidade de haver algum azar, meus amigos, vai-vos ser imputado tudo e mais alguma coisa para vocês pagarem, ok? Por isso, um conselho que eu vos dou é pedirem a cópia daquilo que vocês assinam. Se tiverem dúvidas, perguntem à pessoa que vos está a agendar o test drive, porque eu já tive de situações que perguntei, porque eu vou ser sincero, não estou a dizer que isto tem que ser para toda a gente, como eu digo, estou a dar só a minha opinião, mas eu preferia, por exemplo, eu já tive-me a informar, existem aí as rentacars, não é? Que hoje em dia alugam tudo e mais alguma coisa, inclusive motas, e existem rentacars, eu estou-lhe a chamar rentacar, mas é renta-bike, não é? Que têm motas de topo, sei lá, olha aqui uma concentraçãozinha de companheiros, olha, vim apanhar sem querer, está a ver? E nessas renta-bikes, tem tipo de motas de topo, tem GS, tem, por norma, o que eu estive a ver, ou é scooters ou é motas de topo, BMs, Ducatis, ou seja, um aluguer destes por dia, sei lá, rondará mais ou menos, eu tive assim mais ou menos a ver, 140 euros ao dia, não é nada barato, fica mais caro que um carro. E a verdade é que uma pessoa vai para estes test drives, não é? Imagine se a gente, não é para estes test drives, imagine que a gente vai alugar um carro ou uma moto destas, não é? Imagine se a gente ainda vai gastar o dinheiro na moto e na eventualidade de ter um azar nestas motas, ainda ter que pagar, sei lá, estas motas são baratas, 5, 6 mil euros de arranjos numa moto. Isso é uma situação incomportável, não é? Vocês devem imaginar, não é? Então o que é que as seguradoras, não é seguradoras, sim, que aquilo tem a ver com seguradoras, o que é que as rentabikes faz nestas situações? E que a meu ver poderá compensar ou não,
pá, a meu ver, se for um arranjo de 5 mil euros, certamente compensará. Deixas lá uma calção de 1000 e poucos euros. Pá, estou a falar assim de cabeça, não sei se será ao certo isso ou não, isto também vai variar um bocadinho do valor da moto, mas penso que para uma GS 1250, acho que a calção é mais ou menos 1200 euros, acho que rondará isso, ou seja, logo à partida, se vocês não tiverem meio de deixar essa calção, seja através de cartão de crédito ou whatever, pá, vocês estão logo à partida impedidos de alugar aquela moto. Epá, eu sei que o objetivo dos stands é vender, epá, e deixar o pessoal testar as motinhas, porque aquilo é, vou-lhe chamar o marketing do passa a palavra, não é? Depois e aquilo passa ao amigo, depois o amigo passa ao outro, não é? E aqui no meio desse pessoal todo, continuar, no meio desse pessoal todo, há de haver alguém ao ponto de chegar lá e comprar a moto, pá, perfeitamente normal. Agora, eu vou ser sincero, eu sentia-me mais seguro se me chegassem lá, meus amigos, vocês que me abordassem, sim senhora, você quer fazer o test drive, a gente olha aqui o test drive, mas o senhor vai ter que deixar aqui uma calção de X. E já sei que ia haver muita gente a mandar vir e não sei o que mais, porque não ia pensar no real problema, ou não ia pensar, ou não pensa no futuro, pensa no imediato, e no imediato quer fazer o test drive, e não pensa nas consequências daquilo que poderá haver o test drive. Mas se fizer passar um bocadinho e acaba por ver que realmente se muita gente a andar aqui de motinha, ok, espetáculo, realmente se verificar ou se pensar um bocadinho, ou seja, se pagar a calção, não é pagar, deixa lá uma calção, é só na eventualidade de ter algum azar. Porque imaginem que vocês mandam uma moto para a sucata, uma moto de 19 mil euros, e que que fique tudo bem com vocês e não sei o que mais. Se vocês tiverem a cláusula ou aquele dinheiro que vocês deixaram ali, vou-lhe chamar retido, vocês não têm que se preocupar com mais nada. Vocês ficam sem aquele dinheiro, sem aqueles 1200 euros, mas em contrapartida ganharam 17 mil, porque uma moto custa 19 ou 20 mil euros, não é? Ficou-vos por 1000 e poucos euros de calção. Ou seja, a meu ver, isso é benéfico. Claro que também pode surgir o inverso. Vocês terem um azar, ter um azar e o arranjo ser de 500 ou 600 euros, ou o que for, e vocês perdem ali uma calção de 1000 e tal euros. Mas é o que é, não é? Tem que ser para o bom e para o mau. Agora, claro que também isto vai variar de moto para moto, como é óbvio, não é? Não é... Isto, quanto mais fraco ou mais barata for a moto, a calção também não nos vai ser tão elevada, como é óbvio, não é? Se vocês forem testar uma scooter, uma test drive, não nos vai ficar uma calção tão elevada. Mas de certa forma, cuidado, vocês andam no meio da estrada, de certa forma ficavam vocês resguardados, salvaguardados, e ficavam ao stand, porque depois não andava aí atrás de vocês para solucionar uma questão que se fosse a nível de seguros não tinha nada que saber, era só acionar o seguro ou aquela cláusulazita e
pá, vou andar de moto. Prontos, companheiros, isto só para vos deixar um alerta relativamente aos testes drives, que parece-me ser um bom tópico, principalmente agora nestes inícios de ano, quando surgem os novos modelos, que as pessoas vão fazer os testes drives e muitas delas não têm consciência das consequências que podem surgir dali, ok? Muita gente aqui realmente a dar aqui umas voltinhas, companheiros. Como eu vos digo, isto é a primeira vez que eu venho por aqui e estou a gostar muito aqui da voltinha, sinceramente. Isto está top. Vamos deixar agora apreciar aí um bocadinho a paisagem. Espero que esteja tudo a correr aí dentro do normal ou do expectável aí das gravações e deste microfonezinho. Depois deixem aí o vosso feedback. Cá estamos, meus amigos, para ir ao pão, ok? Só para vocês verem que eu não aldrabo ninguém.